Sabe toda essa mágica em torno da inteligência artificial que parece saber tudo? Pois é, ela não é tão perfeita assim. E hoje a gente vai entender exatamente o porquê. A pergunta que não quer calar é essa, né? Como é que pode uma máquina, um programa de computador, entender o que a gente escreve e devolver uma resposta que soa tão humana? Parece até bruxaria. Mas a explicação é pura tecnologia e cheia de poréns. Então, o segredo todo está nisso aqui: padrões. A IA é uma máquina fantástica de encontrar padrões num volume absurdo de informações. Só que, como a gente vai ver, é justamente aí que mora o perigo. Essa habilidade incrível é também o seu calcanhar de Aquiles. Beleza, então vamos começar do começo. Para a gente entender como a IA funciona e principalmente onde ela erra, a gente precisa olhar para a base de tudo, a comida dela, digamos assim, os dados. Imagina só, os dados são tipo os ingredientes de uma receita gigantesca. A IA pega uma quantidade colossal de informação e vai aprendendo ao analisar tudo isso. Ela não lê como a gente, com compreensão. Ela devora e processa tudo para construir o que ela sabe. E que tipo de ingrediente é esse? Bom, é de tudo um pouco. Textos da internet, livros inteiros, artigos científicos, mas também milhões e milhões de imagens, sabe? E áudios, muitos áudios. Basicamente tudo que a gente produz e joga na rede vira material de estudo para ela. A ideia que todo mundo tem é essa. Quanto mais dados, melhor. E, em tese, faz sentido, né? Quanto mais exemplos ela vê, mais ela aprende a identificar os padrões. Parece uma lógica perfeita. Mas não é bem assim que a banda toca. E é aí que está o pulo do gato. E se essa montanha de informação tiver erros, se for tendenciosa ou simplesmente incompleta? É aquela velha história da computação. Se entra lixo, sai lixo. Não tem milagre. Pensa assim, se a IA aprende lendo um monte de textos antigos que diziam que o Sol girava em torno da Terra, ela vai aprender isso como verdade e vai repetir esse erro com uma confiança absurda. Ok, já entendemos a importância dos dados. Mas como é que funciona esse aprendizado na prática? Como ela pega tudo isso e aprende alguma coisa de verdade? O processo é basicamente um ciclo infinito de tentativa e erro. Pensa num aluno estudando para uma prova, mas numa escala insana. A IA pega um dado, tenta prever a resposta. Aí ela compara a previsão dela com a resposta certa. Errou, ela se ajusta um pouquinho. Acertou, ótimo. Agora imagina fazer isso bilhões de vezes. É um ajuste fino constante. Mas, de novo, se o gabarito que ela está usando para estudar estiver errado, todo o aprendizado vai por água abaixo. E é aqui que a gente vê a diferença crucial entre a máquina e uma pessoa. A máquina é uma craque em reconhecer padrões e ajustar números. Já a gente entende o contexto, usa o raciocínio, pensa de forma crítica. A IA, no fundo, não entende o que está fazendo. Ela só está encontrando correlações matemáticas. Certo, mas se é só matemática e padrão, como que ela consegue criar textos que parecem ter sido escritos por alguém inteligente? É aí que a mágica, ou melhor, a ilusão, acontece. Isso aqui é algo que precisa ficar muito claro. A IA não pensa, ela não tem consciência. O que ela faz é um cálculo de probabilidade. Quando a gente pede algo, ela não está pensando qual é a resposta certa. Ela está se perguntando, baseado em todos os textos que eu já li na vida, qual é a palavra que tem a maior chance de vir agora. E depois? E agora? Qual é a próxima? É um jogo de adivinhação, estatístico, super sofisticado, mas ainda assim um jogo. E é justamente por ser esse jogo de adivinhação, alimentado por dados que nem sempre são perfeitos, que o sistema falha. E falha bastante. Vamos olhar agora os erros mais comuns que ela comete. Então, se liga nos principais perigos. Primeiro, ela pode errar fatos básicos, mas vai contar o erro com uma pose de quem sabe tudo. Segundo, e esse é assustador, ela pode simplesmente inventar coisas. A gente chama isso de alucinação. E terceiro, um ponto super importante, o conhecimento dela é congelado no tempo. Ela não sabe o que aconteceu ontem, só o que estava nos dados do treinamento dela. Vamos falar um pouco mais sobre essa tal de alucinação. Não é que a IA ficou criativa e resolveu contar uma história. Não. É um bug no sistema, um erro de previsão. E tem um caso que ficou famoso. Advogados nos Estados Unidos usaram uma IA para pesquisar casos antigos. O problema? A IA inventou vários processos judiciais que nunca existiram, com nomes de juízes, datas, tudo bonitinho, só que era tudo falso. A resposta parecia perfeita, mas era ficção. Isso acontece porque ela aprendeu o formato de um documento jurídico, mas não o significado por trás dele. Ok, já vimos que o buraco é mais embaixo. A IA é incrível, mas está cheia de armadilhas. Então, o que a gente faz?
A gente aprende a usar do jeito certo. E o segredo é um só: desconfiar e validar. Essa frase aqui mata a charada. Ela não entende o mundo como a gente. Ponto. Por isso não dá para simplesmente acreditar em tudo o que ela diz. É preciso checar. E existem umas dicas práticas para isso. Primeiro, verificação cruzada. A IA deu uma data, um número, um fato, joga num buscador, vai numa fonte confiável e confirma. Segundo, peça as fontes. De onde você tirou isso? E depois, claro, verifique se a fonte existe mesmo. E terceiro, seja super específico no que pede. Quanto mais detalhado o comando, menor a chance dela viajar e inventar algo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Pensa comigo. Se a inteligência artificial aprende com tudo que a humanidade já escreveu, com todas as nossas ideias, mas também com todos os nossos preconceitos, nossos erros, nossas mentiras, o que esse espelho tecnológico está mostrando sobre nós? Talvez a falha da IA seja, na verdade, um reflexo das nossas próprias falhas.